Comemora-se hoje o Dia Mundial da Dança, uma efeméride baseada no dia de nascimento do bailarino, coreógrafo e teórico francês Jean-Georges Noverre, que nasceu em 1727 e foi o autor das célebres Lettres sur la danse, cuja primeira edição saiu simultaneamente em Lyon e em Stuttgart em 1760. Este é um dia muito especial para mim, pois sinto que é o dia em que se celebra a dança em toda a sua plenitude, pujança, virtudes e alguns defeitos, naturalmente. Desde o início dos anos 90, que é um dia sempre muito trabalhoso para mim. É um dia muito particular em que tenho o prazer de divulgar a nossa dança, os nossos artistas, a dança de outros países, de outros artistas, mas sempre com um sentido muito positivo de realçar este trabalho que é de tantas pessoas, enfim, acima do planeta. Creio mesmo ter sido um dos primeiros, se não mesmo o primeiro português a comemorar as efemérides do Dia Mundial da Dança. Em Paris, já há muito tempo que o Instituto da Dança, da Unesco, emite uma mensagem que é transmitida a urbi e a torbi para todas as pessoas que se interessam pela dança e que eu comecei a divulgar em Portugal. Primeiro com a ajuda da Câmara Municipal de Lisboa e depois com a Câmara Municipal de Oeiras, em que fiz N espetáculos durante muitos anos, em que se celebraram companhias, artistas e até pessoas ligadas por outros meios à dança, técnicos, todas essas pessoas que fazem parte desse universo. E a prova disso, daquilo que acabei de referenciar, é este postal que, curiosamente, foi impresso na altura, em 1993, salvo erro, sim, 93, em abril de 93, pela Câmara Municipal de Lisboa, e que mostra um figurino do grande cenógrafo e figurinista português Nuno Corte Real, infelizmente já falecido, e que representa o sonho de uma noite de verão. Um bailado que eu tive o prazer de dançar na Companhia Nacional Bailado, há muitos anos, antes dessa altura, antes de 93, nos anos 80, e que aqui se elegeu como representativo, como se fosse uma obra de arte portuguesa, de um artista português. Estas comemorações fizeram-se durante muito tempo, agora estão uma coisa mais ou menos parada, não tem havido tanto interesse, se bem que as redes sociais estão muito mais ativas na divulgação da dança, mas aquilo que concerne a jornais, realmente não tem havido tanto interesse. Jornais, revistas, mesmo as televisões não têm falado muito no Dia Mundial da Dança. De qualquer das maneiras, numa altura em que o mundo está basicamente parado em termos de dança, e das outras artes que juntam muitas pessoas, devido a um vírus que nos caiu em cima de nós como uma bomba. Esta é uma boa oportunidade para refletirmos não só sobre a condição humana, sobre as nossas relações pessoais, afetivas, com os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas com quem trabalhamos, mas sobretudo a relação que nós temos com o nosso próprio trabalho. E no caso dos bailarinos é uma relação tão especial, porque temos um trabalho muito frágil. Os nossos trabalhos, o nosso trabalho, a nossa arte é extremamente frágil e de repente para tudo. Na parte que me toca como escritor, eu posso dizer que já sofri com este vírus que nos fez fechar basicamente tudo, porque tinha 2 livros para sair. O primeiro chama-se O Pequeno Livro da Dança, que era um livro que ia ser editado justamente hoje, no Dia Mundial da Dança, pela editora Caleidoscópio, que editou, ainda não há muito tempo, este meu outro livro, chamado A Fabulosa Madame Ruth, que é uma biografia da professora alemã que viveu em Portugal 60 anos, chamada Ruth Aschwin, e que foi professora de muitos portugueses, atores, bailarinos. E este meu segundo livro, pela Caleidoscópio, estava destinado a sair hoje. Também, de seguida, para o mês de junho, desculpem, era para sair um outro livro, chama-se História do Bailado em Portugal,
com a chancela dos CTT, que também parou, porque neste momento há muitas coisas que estão paradas e há muita coisa que, infelizmente, irá sofrer, digamos, atrasos, isto na melhor das hipóteses. Esta breve história do ballet em Portugal, que estava prevista para junho, provavelmente sairá mais tarde, é um livro que vem na sequência de uma série de selos intitulada Pioneiros da Dança em Portugal, Pioneiros da Dança Portuguesa, que eu desenhei, 6 selos que saíram em 2016. Ora, esta paragem prolongada para um bailarino ou um estudante de dança, estamos a pensar nos futuros bailarinos, pode ter reflexos muito perigosos. Muito perigosos porque desde já os espetáculos foram cancelados, as pessoas que estavam a fazer espetáculos deixaram o seu trabalho, remeteram-se às suas casas e os estudantes, pois naturalmente têm um problema acrescido porque, não sendo profissionais, não sabem como se defender. Isto é defender entre aspas, isto é, não sabem como, digamos, manter o seu corpo em atividade, porque isto realmente fazer aulas na cozinha ou na sala não é exatamente a mesma coisa. Todos nós sabemos que a dança precisa de um espírito de grupo, precisa de espaço, precisa de motivação, precisa de todas essas coisas que uma pessoa isolada não tem. Não vale a pena achar que fazer aulas e transmiti-las pelo vídeo é a mesma coisa. Não é. Não é, não é mesmo. Nesta altura, estou a pensar nos artistas que fazem parte de companhias, como a Companhia Nacional de Bailado em Portugal, que são pessoas que têm os seus salários assegurados. Com uma certa ironia, gostaria de dizer que quer façam crochê ou quer dancem, no final do mês têm o seu salário, o que não acontece com um espectro de artistas que é muito mais dramático. Os artistas independentes, porque, como o próprio nome indica, são freelance, são independentes, e quando acabam os espetáculos, acaba-se tudo. Os bailarinos que trabalham em pequenas companhias ou em projetos pontuais, de repente vêm sem sustento. E se não têm umas parcas economias que lhes façam um mês, 2, 3 de inatividade, a coisa pode se tornar mesmo dramática. Já para não falar de professores de dança que, neste momento, não aguentaram pagar rendas e a água, a eletricidade, essas coisas todas, e tiveram que fechar os seus estúdios, acabaram imediatamente com a sua atividade e estão em situações muitíssimo precárias. Os artistas da dança, os bailarinos, sobretudo, o coreógrafo, enfim, são pessoas habituadas à dor física, a acidentes, frustrações, porque nem sempre o nosso corpo faz aquilo que nós queremos, a cabeça diz uma coisa e o corpo faz outra. Também a injustiças dentro das próprias companhias, enfim, e não só nas companhias, e a carreiras muito curtas. Ora, uma carreira muito curta não se compadece justamente com paragens, e sobretudo sabemos que este vírus que apareceu assim de repente e impediu as pessoas de trabalhar regularmente e dentro dos seus esquemas laborais de trabalho, também foi qualquer coisa que nos deixou estupefactos. Claro que vai ser mau para os coreógrafos que não têm bailarinos para trabalhar, para os professores e, sobretudo, para outros artistas da dança ou mesmo técnicos. Este vírus não terá reflexos positivos, seguramente, em ninguém relacionado com as áreas do espetáculo, em geral, e muito particular com os artistas da dança. Ora, é como dizer que em tempo de guerra não se limpam armas, mas em tempos de pandemia, o que é que fazem os bailarinos que, quando estão afastados dos seus colegas com quem partilham as aulas, a criação, os estúdios, os espaços que são, enfim, que são o seu habitat natural, o que é que fazem os bailarinos? Porque o ofício de bailarino não é bem como o de músico. O músico pode, muitas vezes, frequentemente, quer dizer, vai a uma loja, compra um instrumento que está preparado, chega à casa, ensaia, chega a uma orquestra, toca, ou individualmente, ou em grupo, mas não tem que realmente se preocupar com o seu próprio instrumento. O seu instrumento é algo que pertence mais ao artista da dança, que tem que preparar o seu instrumento todos os dias, com um trabalho muito laborioso, muito preciso, muito rigoroso, muito psicológico também, além de físico, mas é uma tarefa contra ventos e marés.
O artista da dança prepara o seu instrumento. Não pode ir à loja e comprar um instrumento e começar a tocar. Ora, ele está numa dupla desvantagem em relação, por exemplo, a um cantor, cujo instrumento situa-se basicamente nesta zona. E nós sabemos que os cantores têm essa facilidade, muitas vezes, sem grande preparação, enfim, sem grande aquecimento, soltam umas belas notas e cantam. Cantam em tempos de guerra, podem cantar, em tempos de pandemia, podem cantar, como os músicos têm mais facilidade em tocar que um bailarino. O bailarino tem a limitação, desde logo, do trabalho em conjunto, e ainda que o trabalho em conjunto se possa tornar em trabalho individual, temos o problema do espaço. Nós sabemos que temos visto na televisão pessoas a cantar nas janelas das suas casas, músicos a tocar nas varandas, mas os bailarinos, o que é que podem fazer? Não podem fazer exatamente a mesma coisa, nem num lugar nem noutro. Ora, nesta equação muito particular, os bailarinos estão em desvantagem e numa cruz, enfim, a palavra cruz aqui até se aplica no verdadeiro sentido da palavra, eles são certamente no sítio mais incómodo dessa própria cruz. Não havendo contacto físico entre as pessoas, como é que se pode fazer uma criação? Este tempo é, pois, um tempo de desafios para aqueles que estão em casa e que sonham em sair das suas casas, para aqueles que tentam fazer alguns exercícios em casa e que sonham ter um estúdio para dançar, e para todos os que lentamente veem os seus corpos ir abandonando os movimentos meticulosos, rigorosos, e, sobretudo, é muito frustrante do ponto de vista físico e emocional perceber que a cada dia que passa, cada dia da atividade, é um dia que se perde numa carreira. Ora, é preciso cada vez mais que se pense nas companhias, por exemplo, as companhias, pequenas companhias independentes, que com meses de inatividade, 1, 2, 3 meses, são completamente estilhaçadas. E nós temos um exemplo muito bom, um gigante da indústria, teatral, da indústria dos espetáculos, o chamado Cirque du Soleil, com sede no Canadá e que há anos que tem vários espetáculos em simultâneo em várias partes do mundo. O Cirque du Soleil simplesmente fez um layoff, pôs todos os seus colaboradores em stand-by. Em stand-by é uma maneira muito simpática de dizer, pôs todos os seus colaboradores na rua, isto é, quebrou o contrato com eles, e a companhia que se produz em vários países e que tem artistas circenses, bailarinos, acrobatas, enfim, toda a espécie, músicos, que vêm de N países, inclusive de Portugal, alguns, não muitos, mas alguns, de repente vêm-se todos sem trabalho. E isto é um bom exemplo de uma companhia gigante, com 5, 6 espetáculos em simultâneo à volta do mundo, e que de repente para. Ora, é neste momento de grande consternação e de grandes dificuldades para os artistas de dança que, sobretudo, os diretores, os políticos, os responsáveis, têm que ter cada vez mais inteligência e mais sabedoria e mais sensatez para manter os seus bailarinos, ainda que separados, mas com algum espírito, aí com a esperança de voltar ao trabalho, faseadamente, fazer aulas em estúdios, enfim, separados uns dos outros, em sistema de roulement, uns agora, outros depois, mas para não perder o contacto com os estúdios. Há que olhar para a dança como se olha para o futebol, por exemplo, que é também um fenómeno de massas, aliás, um fenómeno de massas muito mais significante, muito mais com maior significado que os próprios bailarinos, que se exibem em teatros, não se exibem em campos de futebol, mas os futebolistas já estão, os futebolistas e as direções dos clubes de futebol já estão a imaginar o que é que vai acontecer assim que este período tão difícil pare, assim que possamos, digamos, fazer uma transição mais ou menos simpática e que comecemos, que retomemos pouco a pouco as nossas atividades de um ponto de vista, enfim, mais normal, retomemos o nosso cotidiano, da maneira que, ainda que tenhamos que fazer algumas cedências, tenhamos que ter alguns cuidados, mas que se comece que comecemos
a voltar lentamente ao normal. Ora, é pena muitas vezes que a dança não se espelhe no futebol. Por exemplo, uma coisa que eu gostava que acontecesse é que quando as companhias funcionam mal, os diretores das companhias fossem postos na rua, fossem convidados a sair, fossem anulados os seus contratos, como são os treinadores de futebol quando os resultados não são bons. Ainda que não possamos comparar nem colocar as coisas, enfim, em planos similares, talvez pela dança não fosse mau que certas coisas acontecessem em paralelo com o futebol. É óbvio que o futebol não é exatamente uma arte, nem se possa nunca comparar com a dança e vice-versa. Mas era bom que talvez possamos, pouco a pouco, seguindo o bom senso e a vontade de trabalhar e a vontade de retomar o nosso lugar, que é junto do público. A dança não é, e provou-se há uns 20 anos, quando estava na moda o videodança, em que se filmaram centenas, milhares de bailados, e que na verdade a dança é uma arte viva, em que o coração bate e as veias pulsam. Por isso a dança não é coisa para se ver em casa, num computador. Enfim, pode ajudar um pouco a manter um certo contacto, pois todos nós gostamos de ver um outro bailar na televisão, mas quer dizer, o cerne da questão está no espetáculo ao vivo. É isso que satisfaz o bailarino, é isso que satisfaz o público e é isso que tem que satisfazer a dança em geral, porque a dança faz parte do público e o público faz parte da dança. Não há a menor dúvida. Dançar em tempos dramáticos, ao longo da história dos homens, terá sido sempre algo que não terá sido alheio à própria humanidade, tendo em conta que houve sempre guerras, houve sempre conflitos, houve sempre situações, muitas vezes de fome, enfim, que não seria exatamente a época mais apropriada para dançar. A dança jamais ficou refém ou prisioneira de intempéries, de acidentes, enfim, o homem foi mais ou menos sempre tentando, se por um lado chorava, por outro lado também ria, se por um lado chorava os mortos, por outro lado também se divertia com as danças. Enfim, ao longo de toda a história da humanidade, por razões mais ou menos dramáticas e que têm a ver com fatores que são, enfim, que são exteriores à própria vontade do homem, é possível, sem referenciar casos particulares, que isso tenha afetado de um modo ou outro o desenvolvimento e a prática da dança. Não se afastando muito dos nossos tempos e em relação à história da dança portuguesa, vem à má memória 3 épocas muito particulares. 2 no século XIX e uma já no século XX. E que são a época do Teatro São Carlos, da abertura do Teatro São Carlos, em 1793, seguida em 1808 da Primeira Revolução Francesa, em que a corte fugiu de Lisboa para o Rio de Janeiro e que provavelmente em Portugal não havia muita vontade de dançar, e muito menos terá havido quando Portugal se envolveu nas chamadas lutas liberais, entre 1832 e 34. Ora, isto são períodos realmente em que provavelmente toda a gente teria vontade de fazer muita coisa, mas de dançar talvez não fosse exatamente aquilo que o povo mais ambicionasse. Se bem que o povo muitas vezes até estava, aquele que não ia à guerra, estava bastante aliado do que é que acontecia no campo de batalha, embora sofresse invasões e outros percalços, e, por consequência, fome e destruição de colheitas, destruição de terras, roubos, enfim, toda a espécie de desastres causados pelo homem, quando não eram causados, enfim, pelas intempéries e pelo tempo. O Teatro São Carlos foi inaugurado em 1793 e tornou-se desde logo um foco de cultura lisboeta e começou por aí a passar grande parte da atividade artística portuguesa. O Teatro São Carlos veio substituir, chamava-se Ópera Nova, e veio substituir aquela que era a Real Ópera do Tejo, que caiu, um teatro que Dom José mandou edificar
perto do terreiro, onde é hoje o Terreiro do Paço, e que caiu com o terremoto de 1755. Há apenas gravuras, temos algumas ideias de como é que era, mas sabemos que era um grande teatro, que depois demorou algum tempo a ser substituído, e que foi realmente ultrapassado em esplendor e em qualidade e em longevidade pelo Teatro São Carlos. Ora, o Teatro São Carlos, quando se inaugurou-se logo com um bailado muito particular chamado La Felicità Lusitana, a Felicidade Lusitana. E sabemos que nessa altura era muito normal haver os títulos serem patrióticos, haver um enorme patriotismo nos bailados, ainda que este fosse do Giorgia, que era um italiano. Mas os bailados muitas vezes tinham até títulos, os bailados que se faziam no Teatro de São Carlos, com a maior parte dos artistas importados, naquela altura mais ou menos quase todos eram italianos, e estava eu a dizer que tinham títulos sempre muito expressivos, que muitas vezes eram com conotações patrióticas e outras mesmo alusivas à própria guerra. Há exemplos como a Batalha do Vimeiro, a Conquista de Malaca. Havia realmente toda uma necessidade, de certo modo, de agradar não só aos próprios governantes, mas também ao povo que, por sua vez, tinha alguma necessidade de se lembrar dos seus heróis. Ora, estes bailados de teor político eram uma coisa normal. Naturalmente, a situação político-militar do país refletiu-se inevitavelmente na produção coreográfica, que era apresentada nos teatros de Lisboa, designadamente o do Salitre e o Condes, e também no Teatro de São João do Porto. Ora, o fantástico Teatro de São Carlos, que se chamou São Carlos em honra da princesa espanhola Carlota Joaquina, e era uma cópia do Teatro de São Carlos de Nápoles, tornou-se, desde logo, muitíssimo importante na zona do Chiado, onde por ali passava toda a aristocracia, toda a nova burguesia, enfim, toda a gente que era gente passava pelo Teatro de São Carlos. Durante muito tempo, realmente alheio às guerras e aos conflitos, o Teatro de São Carlos era uma ilha em que se praticava arte, naturalmente ópera, em primeiro lugar, e a dança, que muitas vezes era feita nos chamados intermezzos. Nos intervalos da ópera faziam-se pequenos bailados para divertir um pouco os espectadores que iam maioritariamente à ópera, e muitas vezes também era muito bom porque havia sempre muitas situações, o flerte dentre os dandies, os senhores da aristocracia, e as bailarinas, era uma coisa comum, até no foyer da Ópera de Paris isso acontecia. Há realmente, depois enfim, do século XIX ter tido muitos altos e baixos, eu lembrei apenas estes períodos que foram de guerra, que foi as invasões francesas e as lutas fratricidas entre irmãos, Dom Miguel, que puseram no trono a Rainha Dona Maria II, e a partir daí, até no final do século XIX, há uma enorme decadência no próprio teatro, mas vamos saltar uns tempos e falar noutro período de guerra, mas muito curioso e, curiosamente, algo produtivo. Estamos a falar de 1918, da vinda dos Ballets Russes a Portugal, a grande companhia que nasceu em Paris em 1906 e formada maioritariamente por russos que tinham vindo para Paris. Ora, a Primeira Guerra Mundial começou em junho de 1914 e Portugal só entrou na contenda ao lado dos aliados em 1916. O que quer dizer que, quando em 1918, no final de 1917, a companhia veio a Portugal, estávamos num período em plena guerra que nós não sentíamos, mas que naturalmente a Europa inteira sentia. A companhia veio de Espanha para Portugal. O rei de Espanha era particularmente fã, admirador da companhia dos Ballets Russes, de Serge Diaghilev, e a companhia chegou a Portugal em dezembro de 1917. E deu a sorte aos portugueses de
a oportunidade de verem aquilo que era considerado uma das grandes maravilhas da Europa, se não do mundo. A companhia já cá tinha estado, ou melhor, já tinha passado Portugal de barco em 1913, parou em Lisboa, teve cá um dia, depois foi para o Funchal, para a Madeira, e daí rumou a Buenos Aires. Mas não houve qualquer contacto com os artistas portugueses. Se bem que todos eles tinham um enorme deslumbramento por aquilo que se estava a passar na Europa. Almada Negreiros, por exemplo, foi daqueles que antes da companhia chegar já gritava bem alto: portugueses, é preciso que ides ver os ballets russos. Ora, quando os ballets russos vêm a Portugal, já a Almada tinha feito algumas experiências de dança. Enfim, Almada era realmente um grande artista, era um artista plurifacetado, era um artista que realmente fazia tudo para ser notado, e nas várias artes, na escrita, no teatro, na pintura, na escultura, mas ele tinha uma predileção pela dança. Ele queria naturalmente ser bailarino. Também se considerava um bailarino, embora ele não tivesse qualquer tipo de experiência prévia, nem qualquer tipo de preparação. De qualquer das maneiras, o Almada foi um daqueles intelectuais portugueses que se apressou a urgenciar os portugueses que vissem esta grande companhia. Ora, os ballets russos deslocaram-se a Portugal 8 anos depois da sua estreia parisiense, em 19 de maio de 1909. E chegaram cá realmente numa altura em que tudo estava pronto para os receber. Acontece que eles vieram no Sud Express de França, de Madrid, pararam na estação do Rossio, atravessaram por uma porta privada e secreta para o Hotel Avenida Palace, onde ficaram instalados, enfim, dentro daquele glamour que era possível numa época de guerra. A guerra tinha começado em 1914, estávamos em 1917, e a companhia vinha muito defraudada, estavam sem contratos. Provavelmente essa foi uma das razões que chegaram a Portugal, porque não havia contratos em sítios melhores, e o próprio Diaghilev veio no dia 2 de dezembro de 1917, com a maior parte da companhia. O resto do grupo chegou no dia 5 e deveriam ter feito a sua estreia no dia 6. Acontece que, por estranho que pareça, Portugal estava realmente em grande efervescência política com aquilo que se chamou a Revolução Sidonista. O Sidónio Pais estava a tentar ganhar o poder e, naturalmente, quando os ballets russos chegam a Lisboa, apanham-se no meio da Revolução Sidonista, daquilo que se chamou a Revolução Sidonista, que foi nem mais nem menos que um levantamento militar que alastrou a toda a cidade de Lisboa e que, naturalmente, fez com que os bailarinos que estavam no Hotel Avenida Palace nem podiam atravessar a Praça dos Restauradores para ir ensaiar no Coliseu, onde havia uma orquestra e onde havia todas as preparações para o espetáculo que deveria ter estreado justamente na altura em que a Revolução do Sidónio Pais, que durou basicamente 3 dias, entre o dia 5 e o dia 8 de dezembro. Ora, a companhia atrasou-se e a companhia vai dançar mesmo em tempo de guerra, de tal maneira que eles no Hotel Avenida Palace tiveram que pôr colchões em frente das janelas para não levarem com as balas do que estava acontecendo embaixo nos restauradores, onde se cruzavam os militares de um e do outro lado da contenda. Houve até uma bala, acho que de canhão, uma coisa qualquer assim, que caiu numa das varandas do Hotel Avenida Palace e destruiu a própria varanda. Por isso, e os bailarinos tiveram que ficar durante 2 dias na parte de baixo do hotel, protegidos, enfim, de tudo o que estava acontecendo cá fora. Não terá sido a melhor experiência para uns bailarinos que tinham lá um certo estatuto
pessoas, enfim, finas e bem consideradas na sociedade europeia, e de repente chegou a Portugal e vê as balas cruzar-se à sua frente. Ora, isso também foi bom para o nosso Almada, que parece que nesse período em que tiveram confinados por causa da guerra, da Revolução Sionista, parece que o Almada fez amizade e ficou no próprio hotel com eles. Ora, os Ballets Russes exibiram-se em Portugal no Coliseu do dia 13 ao dia 27 de dezembro. Depois, o Teatro São Carlos abriu especialmente para a companhia se exibir a 2 e a 3 de janeiro. Um espetáculo particularmente badalado, particularmente vistoso, cujas receitas revertiam para a Associação das Madrinhas de Guerra dos Soldados portugueses que estavam em França. Ora, apesar do adiamento e apesar dos espetáculos, aliás, um dos espetáculos teve que parar a meio, a companhia no Coliseu, em vez de fazer 9, quer dizer, contam-se 9, mas na realidade só fez 8, porque um deles, de repente, parou a eletricidade, acabou a eletricidade e parou a música. E o dinheiro depois foi devolvido aos espectadores, ou foi trocado por bilhetes para outros dias. Bom, o clima não podia ser pior. Os Ballets Russes tiveram uma vida em Lisboa miserável, as roupas, os sapatos, as sapatilhas de pontas, tudo aquilo ficou tudo estragado porque o Teatro de São Carlos estava fechado e teve que ser aberto um pouco à pressa para fazer um grande espetáculo de gala em que acudiu a toda a aristocracia portuguesa, o próprio Sidónio Pais, brilhante vencedor, enfim, daquela revolução, e a companhia desce 2 espetáculos e fica em Portugal. Diaghilev, não tendo contratos, estando aqui, digamos, entalado com a guerra alastrando-se pela Europa toda, sai com alguns dos elementos em busca de contratos. Vai para a Espanha e por aí fora. Acontece que os bailarinos ficaram na maior das misérias. Isto é o que se chama não dançar em tempos de guerra, porque nem ensaiar em tempos de guerra, porque eles planeavam ensaiar, sendo uma companhia itinerante, ensaiavam normalmente durante o tempo em que estavam parados, sem espetáculos, mas nem isso conseguiram. Aliás, nem conseguiram isso, nem dinheiro para pagar as pensões. Praticamente viveram de caridade, até que o Diaghilev foi mandando alguns dinheiros e finalmente conseguiram partir de Portugal no final do mês de março de 2018. Ora, acontece que a estadia em Portugal da companhia Diaghilev foi realmente o pior que se podia ter imaginado. Aliás, os bailarinos consideravam improdutivos e infelizes todos aqueles dias que tiveram parados à espera de uma luz ao fundo do túnel. Na verdade, o próprio Diaghilev, que tinha saído para arranjar contratos, acabou por não arranjar dinheiro e finalmente, quando conseguiu que os bailarinos chegassem algum dinheiro lhes chegasse, finalmente estava na hora de ir embora e conseguiram partir no dia 28 de março de 1918 em direção a Valladolid, onde estrearam no dia 31 de março e deixaram atrás de si um rastro de maus memórias daquilo que foi dançar mesmo em tempos de guerra. A companhia depois de Espanha, onde dançou algumas vezes, tentou arranjar salvos-condutos e atravessar a Espanha para chegar até Paris, onde eles pensavam que iam poder ficar. Não puderam ficar, foram depois para Londres, onde durante algum tempo ficaram a preparar um novo programa. Ora, isto quer dizer que a companhia, após o final da guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, em 11 de novembro de 1918, a companhia só voltaria a dançar em junho de 1919. Preparou um programa novo e apareceu com todo o seu deslumbramento e todo o seu esplendor. Contudo, esse período em que a companhia teve parada, os bailarinos acharam que a companhia mesmo acabar. Curiosamente, tinha ficado para a história, para a má história da dança em Portugal, se a companhia de Serge Diaghilev, os grandes Ballets Russes, tivessem terminado em Portugal. Felizmente, apesar de todas as vicissitudes, a companhia não acabou e foi uma espécie de fênix que renasceu das cinzas. Ora, resta referir que em Portugal, em maio de 1918,
Uh, os bailarinos vão para a Espanha e de Espanha chega o quê? Chega a chamada gripe espanhola, que é uma coisa, curiosamente, que se cruza mais ou menos na mesma época. É uma inesperada pneumónica, que ninguém estava à espera, causada por pelo vírus da influenza, o vírus da gripe, apanhou as autoridades sanitárias desprevenidas e começou a matar portugueses em Vila Viçosa, porque vinham de Espanha, e foi por aí que começou. Em maio de 1918, quando os bailarinos dos Ballets estavam basicamente a sair para a Espanha, para a França e Inglaterra, a pneumónica entrou em Portugal e começou a matar, até 1920, começou a matar portugueses e matou nada mais, nada menos que 66 mil. Ora, não, desculpem, 60 mil. 60 mil. Ora, muito depois disso, 90 anos depois desta chamada, deste drama que aconteceu em Portugal, com os Ballets a sair e a pneumónica a entrar, em 2009 tivemos a gripe A, que foi esta gripe, chamou-se a gripe suína, ou a gripe mexicana, que acabou oficialmente em agosto de 2010. Isto é um pequeno à parte, porque, tanto quanto se sabe, as pandemias que tivemos no século XX foram a gripe espanhola e foi esta gripe suína. Avançando cerca de 40 anos, o ano de 61 é um ano muito curioso, em que se dançou com a guerra em pensamento, mas não com uma guerra real em Portugal. Foi uma guerra, também não era virtual, dançou-se com o ano de 61, marcou o início da guerra colonial. Ora, foi um ano triste porque os nossos soldados começaram a partir para as colónias, mas foi um ano memorável para a dança portuguesa. Há aqui toda uma ambiguidade que eu gostava de falar, porque realmente a história não cessa de nos espantar, a história não cessa de nos mostrar como, ao lado do que é genuinamente bom, aparece tudo o que é genuinamente mau, tudo o que é péssimo. Bom, no ano de 1961, o grupo de bailados portugueses Verde Gaio, que tinha nascido em 1940, em pleno período fascista, com a ideia de António Ferro, que foi buscar o grande Francis Graça, que foi um coreógrafo português notável, deu corpo a essa companhia, que, na opinião, por exemplo, do Fernando Lopes Graça, de um músico, enfim, compositor muito conhecido, e que foi crítico de dança durante alguns anos. Ele próprio disse que o Verde Gaio nasceu em 1940, mas durou, digamos, como uma instituição, com alguma qualidade, enfim, alguma pujança, apenas 4 ou 5 anos. O que quer dizer que em 1961 a companhia já estava em grande declínio. Mas dela vem 3 bailarinos, entre elas Isabel Santa Rosa, que era a bailarina principal do Verde Gaio, e que se junta com mais 6, do Verde Gaio vieram 3, juntam-se a mais 6 e formam aquilo que se chamou o Grupo Experimental de Ballet, que era uma iniciativa do Centro Português de Bailado com o apoio da Fundação Gulbenkian. Estamos a falar naquele que foi, em 1965, nasceu em 11 de maio de 1961, em 1965 tornou-se o Grupo Gulbenkian de Bailado, já sob a tutela direta da Fundação Gulbenkian, e em 1975, 10 anos depois de 65, começou a chamar-se o Grupo Gulbenkian de Bailado, nome pelo qual era conhecido e se tornou famosíssimo, uma das melhores companhias da Europa, uma companhia famosa e conhecida no mundo, e que acabou inesperadamente em 2005. Ora, o Grupo Gulbenkian de Bailado nasce da necessidade de certos bailarinos que não se reviam no Verde Gaio e não tinham outro sítio onde dançar, de formar a sua própria companhia. Ao mesmo tempo, curiosamente, é por isso que o ano de 61 é um ano curiosíssimo na dança portuguesa, começa uma outra companhia, que se chama Companhia Portuguesa de Bailado, que é uma companhia idealizada pela Luna Andermatt, a bailarina Luna Andermatt, e o seu marido Brás de Oliveira, que no dia 24 de maio de 1961 fazem um grande espetáculo em São Carlos. Após 8 meses de trabalho,
e 13 dias depois do Ballet Gulbenkian ter estreado justamente no Teatro São João do Porto. Ora, onde é que estas companhias são parecidas e onde é que são diferentes? São parecidas no sentido de praticamente terem começado na mesma altura. O Ballet Gulbenkian começou de uns grupos de bailarinos que começaram a fazer aulas dos workshops dados pelo coreógrafo e professor inglês Norman Dixon, que foi uma figura basilar da criação do Ballet Gulbenkian, e começou no princípio no final de 1960, e em maio estreia-se o Ballet Gulbenkian, estreia-se o grupo experimental de ballet. E mais ou menos na mesma altura, em 24, um é 11 e outro é 24 de maio, estreia-se a Companhia Portuguesa de Bailado, com um grupo de bailarinos que se juntaram. Ora, esta companhia dura basicamente 6 meses, ao contrário do Ballet Gulbenkian, que durou 44 anos, esta companhia teve uma vida efêmera. Porquê? Porque justamente é a guerra que lhe dita o seu destino. Isto é, Salazar, que não era exatamente uma pessoa particularmente devotada às artes teatrais, nem particularmente amante das artes, com a desculpa de que era preciso financiar a luta armada no continente africano, os míseros dinheiros que tinha preparado para, enfim, que tinha disponibilizado para apoiar esta companhia, que seria uma companhia com uma orquestra ao vivo no Teatro São Carlos, enfim, uma coisa com grande esplendor. O Salazar acabou por mandar pagar as dívidas, enfim, com aquele espírito merceeiro que tão bem o caracterizava, mandou pagar as dívidas e fechar a companhia. Porque em 4 de fevereiro de 61 deu-se o ataque do MPLA à cadeia de Luanda, e essa data marca, digamos, o princípio da luta armada pela independência das colónias. Em junho de 61 começaram os confrontos na Guiné-Bissau. A Índia anexou os conclaves de Goa, Damão e Diu na Índia em agosto de 61. Moçambique é um caso à parte, só começou com a luta armada em 64. Ora, este ano de 61 parece que é o ano em que tudo acontece em Portugal, e muito mais coisas aconteceram. Mas em relação à dança, temos o nascimento de 2 companhias e a morte prematura de uma delas, que é realmente uma tristeza. E digamos, a causa, digamos, imediata, enfim, uma desculpa do governo, enfim, da política, dos políticos, foi a falta de dinheiro para justamente acudir à guerra em África. Esse sacrifício de ter acabado uma companhia para os bailarinos foi grave, mas lembremos-nos que houve aqui um sacrifício muito particular, que foi o sacrifício dos artistas que foram mobilizados para a guerra. Por exemplo, o Carlos Mendonça, que foi o homem das marchas, muitos anos depois, disse-me a mim que estava no auge da sua carreira e foi mobilizado para a Guiné, onde ele levou a mulher e onde inclusivamente viveu algum tempo. E muitos outros bailarinos, na força do trabalho, tiveram que deixar e partir para as colónias, que foram incorporados no exército. Muitos jovens provavelmente desistiram das suas carreiras também por causa disso. Os alunos do conservatório, os potenciais bailarinos, é óbvio que foram todos afetados. As mães que perderam filhos, que morreram, as namoradas que perderam namorados, enfim, todo o tecido, digamos, artístico foi afetado. Não só os bailarinos, mas os bailarinos, quer dizer, um ator, um músico ou um cantor que fica 1 ano, 2, 3 anos na guerra poderá vir traumatizado, mas não vem necessariamente impedido de voltar a dançar. Ora, os bailarinos foram muito poucos aqueles que sobreviveram a estes anos da guerra colonial, e talvez por isso muitos dos artistas que durante os anos 60 trabalharam a Portugal foram importados. Isso fez com que a dança portuguesa tivesse um arranque profissional nessa altura lento, e só muito mais tarde que muitos outros países é que
a dança adquiriu uma certa pujança. Entre a inquietação e o desânimo, é o subtítulo do meu livro, publicado pela Amazon em 2017, que se chama Os Ballets Russes em Portugal. Ora, esse livro foi publicado exatamente 100 anos depois da companhia se ter apresentado em Portugal. Fiz questão de publicá-lo nos Estados Unidos, comemorando essa efeméride, os 100 anos dos Ballets Russes em Portugal. 100 anos após a visita da companhia de Serge Diaghilev, que tão bem a dirigiu, e de bailarinos notáveis como Nijinsky, que não veio a Portugal, Anna Pavlova, que virá depois, já independente, como bailarina independente, e a sua própria companhia, Karsavina, que também não veio cá, Massine, que veio a Portugal, e tantos outros ilustres bailarinos, coreógrafos, cenógrafos, figurinistas, músicos, enfim, toda uma pleia de artistas notáveis. Estou certo que atualmente, devido à doença Covid-19, um síndrome causado pelo novo coronavírus, muitos artistas da dança estão desanimados e provavelmente também inquietos, como diz o subtítulo do meu livro, com a situação atual e sobretudo com o seu futuro. Diria mesmo que este tempo de confinamento, que já vai em cerca de 2 meses, e incerteza, deixará profundas marcas na memória de todos quantos passaram pela experiência que todos nós estamos agora a viver neste dia em que se comemora o Dia Mundial da Dança de 2020. Para os bailarinos, certamente haverá um tempo antes e um tempo depois da Covid-19. Não tenho grandes dúvidas disso. Por ironia do destino, a Companhia Nacional de Bailado deu o seu último espetáculo no Teatro Camões no dia 11 de março passado, com o premonitório título Dançar em Tempo de Guerra, em que um dos bailados, em cartaz, era justamente a famosa Mesa Verde do coreógrafo alemão Kurt Jooss. Uma peça de 1932, que foi coreografada entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, e que mostra justamente vários personagens que sempre sobressaem durante um conflito bélico. Isto é, o soldado, a mãe, a namorada, enfim, o oportunista, e Kurt Jooss mostra-nos a personagem principal, que é a morte, que é um homem vestido com um esqueleto, e é ele que marca, digamos, toda a estrutura do bailado, que começa justamente com uma primeira parte em que tem vários políticos mascarados à volta de uma mesa verde, que é a mesa onde se discutiam os eventos, é a mesa onde certas pessoas do mundo conseguem marcar os destinos da grande maioria do mundo. E o bailado começa justamente com a mesa verde e os políticos à sua volta, e a determinada altura um deles dá um tiro para o ar e a guerra começa. E depois de passar a morte e passar toda uma panóplia de personagens, termina exatamente como começou, porque o mundo é cíclico e a guerra foi declarada, aconteceu uma guerra, aconteceu a morte, aconteceu tudo isso, mas voltaremos a ter mais políticos à volta de uma outra mesa verde a dar tiros para o ar e a decidir qual é o destino da humanidade. Ora, alheios ao sofrimento de todos os que participam direto ou indiretamente nas guerras, os políticos continuam a decidir e continuam a ter muitos dos artistas nas suas próprias mãos, o que em certos países é mais visível do que em outros. Mas isso também é um dos dramas das próprias artes e sobretudo da dança, que é uma arte tão frágil e tão vulnerável a decisões e sobretudo a más decisões. É, pois, de sofrimento que devemos falar quando nos reportamos a companhias, pequenas companhias, não companhias estatais, não companhias de bandeira, que foram apanhadas neste turbilhão e das quais temos poucas informações. Muitas delas têm projetos pontuais que acabaram, não sabe quando é que vão começar,
não sabe quando é que retomarão as suas atividades, não se sabe como é que recuperarão, mas isso é outro drama que poderá ser minorado e colmatado por decisões políticas que se esperam e que esperemos que os dinheiro dos nossos impostos sirva para uma das coisas será para compensar e para que o tecido não só industrial, comercial, enfim, que o tecido, digamos, da nossa sociedade se esboralhe, mas também que os artistas, que as artes, que as companhias e que todas as instituições artísticas não venham por aí abaixo. Uma coisa é certa, nós na nossa linguagem muitas vezes falamos em coisas como antes e depois de Cristo, quando nos reportamos à história. Quando viajamos, normalmente eu penso sempre antes e depois do 11 de setembro, porque criou de tal maneira uma complicação nas viagens e toda uma quantidade de situações tão difíceis de ultrapassar que nós acabamos sempre por nos lembrar daquele fatídico dia em que uns aviões foram atirados contra umas torres. É claro que depois deste coronavírus nós não sabemos exatamente se haveremos de falar num tempo antes e um tempo depois do coronavírus. É certo que a gripe A de 2009 não foi tão dramática como a gripe espanhola, a chamada pneumónica, que terá matado em Portugal 60 mil pessoas e em todo o mundo qualquer coisa estimada entre os 17 e os 50 milhões. Há várias versões, mas entre 17 milhões e 50 milhões matou muita gente. Quanto ao coronavírus, as contas estão por fazer, naturalmente, e esperemos que seja muito longe destes números. Sabemos que entre revoluções e doenças, a humanidade acaba por sofrer mudanças e o mundo pula e avança, muitas vezes motivada justamente por este tipo de circunstâncias. Hoje, em abril de 2020, não sabemos ainda o que é que nos reserva esta pandemia. Sabemos sim que os bailarinos e os coreógrafos devem manter nos pés a chama sagrada, devem manter nos pés aquilo que faz aquecer os corações, a dança, aquilo que aquece a alma dos que não dançam, mas que ainda assim amam a arte terpsicor. Essa musa que já não está no Olimpo, que está com todos nós e que é irrequieta, que precisa de chão, precisa de público, precisa de saúde e de calor humano, para que, como Ana Pavlova um dia disse, mais do que dançar com o corpo, necessitamos todos dançar com a cabeça.